Paz do Senhor Jesus, estamos no terceiro dia do nosso devocional. Comece os dias com palavras de vida. E o tema de hoje é: não tenha medo, tão somente creia. Lá em Marcos 5, 35 a 36, fala o seguinte: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo: sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. E não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia. Então hoje o autor diz assim: ó, Jairo era um homem importante na sinagoga, né? E ao ver sua filha num terrível estado de enfermidade, ele não temeu os fariseus, o que os fariseus pensariam dele, mas foi até Jesus pedir ajuda, porque ele sabia que ele tinha poder para curar sua filha. E no trajeto até a casa de Jairo, aconteceu uma cura de uma mulher que estava enferma, né, há 12 anos. Tocou em Jesus e foi curada. Então Jairo presenciou aquela cena e viu o milagre que acabaria de acontecer. Então nós imaginamos que, mesmo ansioso, né, para que Jesus chegasse logo em sua casa, aquele milagre no meio do caminho fortaleceu o coração de Jairo, ou seja, deu ainda mais esperança para ele. Mas enquanto Jesus ainda falava com a mulher que recebeu a cura, chegaram alguns da sua casa, né, de Jairo, e disseram: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. E Jairo recebeu um péssimo diagnóstico, e provavelmente seu coração esperançoso se encheu de tristeza. Mas antes que ele fosse sucumbido por aquelas palavras, vamos ler novamente o que a palavra de Deus diz, né? Jesus falou assim, diz assim a palavra de Deus, né? Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, ou disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia. Então essa expressão, não fazendo caso, diz assim no original, né? Não acudiu. Tem o seguinte significado no texto original: não considerou, não deu ouvido àquele ensino, não acatou como verdade. Por quê? Jesus é a verdade, né? Jesus é a palavra. Veja que interessante. Jesus também ouviu aquele diagnóstico da morte, mas ele não considerou aquelas palavras como verdade. Pelo contrário, ele proferiu as palavras verdadeiras para Jairo: não tenha medo, tão somente creia. E sabemos que no final da história a filha de Jairo foi curada. Então, quantos de nós recebemos algum diagnóstico terrível de doença, de falência, de separação, de brigas, reprovação, palavras de destruição sobre nós ou sobre nossa família? E quantos de nós acatamos esse diagnóstico como verdade? E somos engolidos pelo fracasso, pelo desânimo, pela tristeza, pela angústia, pelo medo. E Jesus nos deixou as palavras e elas são verdade para nós. Então nós temos que tomar uma decisão hoje: ouvir os diagnósticos deste mundo e tomar como uma verdade, ou sofrer, ou se amargurar, ou escolher as palavras de Deus, as palavras de vida, as palavras de verdade. Escolher o que Deus diz, não o que o mundo diz, não o que o mundo fala, mas sempre buscar o que Deus diz sobre essa situação, sobre o que Deus diz sobre esse diagnóstico, sobre o que Deus diz sobre mim, não sobre o que as pessoas dizem, não sobre os rótulos que as pessoas falam. Lá em Jeremias 29:11 diz assim, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de paz, né? Planos de dar a você esperança e um futuro. Então, para você que está passando por um momento difícil, os diagnósticos sobre você são desesperadores. Então, o que você acabou de ouvir são palavras de Deus para você. Ou seja, ele tem bons planos para a sua vida. Por isso, não tenha medo, tão somente creia. Busque a palavra do Senhor. Lá em Jeremias 29, do 11 ao 13, diz exatamente, né, o que a gente leu há pouco. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Planos de paz, prosperidade, não de desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, quando me buscar de todo o vosso coração. Então o segredo está aí, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então quero deixar aqui as minhas considerações desse plano, que é muito top. Quando eu leio essa frase, né? Não tenha medo, tão somente creia. Eu lembro que o medo, ele é uma reação natural do ser humano. Então muitas vezes o medo é para nos proteger, mas também ele pode nos paralisar.
Então, o medo, ele quando nos paralisa, ele nos impede de crer no agir de Deus, ou seja, no sobrenatural. Então, nós devemos andar por fé e não por vista. Mas a fé, ela só vem pelo ouvir, e o ouvir através da palavra de Deus. Por isso, nós devemos o quê? Iniciar sempre o nosso dia e estar com a nossa mente ligada aonde? Na palavra. Por quê? Porque é através da palavra que a nossa fé é fortalecida. Então, muitas vezes, aquilo que vemos ou ouvimos cega o nosso entendimento de como Deus pode agir a nosso favor naquela situação, ou o que Deus diz sobre aquela situação. Então, não precisamos muitas vezes entender, mas aprender a confiar, mesmo sem entender. Então, que a nossa esperança esteja firmada na palavra de Deus, que as suas promessas, os seus mandamentos, os seus ensinos estejam enraizados em nós, para compreender a perfeita vontade de Deus, que possa fluir em nós e através de nós as palavras de vida eterna, e não o diagnóstico, e não o que o mundo diz, e não o que eu acho, porque muitas vezes o que nós achamos, o que nós pensamos, não é o que a palavra de Deus diz. Então, procure sempre trazer os seus pensamentos ao que a palavra de Deus diz. Eu gosto muito de 2 Coríntios 10:5, que nós devemos trazer todo pensamento cativo a obedecer a Cristo, obedecer a palavra. Então, sempre esteja com a sua mente voltada para a palavra. E eu quero finalizar aqui com Romanos 8:18, que diz assim, ó: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Até o próximo devocional. Com Deus!